Paz do Senhor Jesus, irei falar Salmos em Salmos 51, contrição e confissão de Davi. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com risopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me e a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado do sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Nesse salmo de Davi, Davi, faz uma súplica, clama a Deus, pois aqui ele cometeu, adultério e ele se arrependeu. Então, é assim em nossas vidas também, e também em minha vida foi assim. Cometi muitos vícios e pecados também. E aqui Deus tocou em meu coração para mencionar essa passagem, daqueles que ainda estão em vícios e querem voltar para o primeiro amor. Então, Davi, ele clama assim: tem piedade de mim, ó Deus. Misericórdia, piedade, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Então, em primeiro lugar, devemos confessar os nossos erros, os nossos pecados. Assim como eu, no passado, eu confessava e eu confessei, certo? E assim como Davi e vários homens da fé devem fazer. Assim como nós nos dias de hoje devemos nos clamar a Deus
Ele nos ouvirá e apagará todas as nossas transgressões quando a gente se arrepende de todo o coração e faz súplicas a Deus com sinceridade de coração e retidão. Devemos confessar os nossos pecados, não encobrir os nossos pecados. Confessar a Deus, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e as nossas transgressões. Ele apaga. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Então, o que o salmista diz aqui, lava-me, certo? Assim como a água nos lava, assim é Deus, Ele nos lava, Ele nos purifica. Quando a gente confessa o nosso pecado a Ele, estamos de joelho, nos humilhando perante a Tua presença e clamando a Ele com um coração sincero e verdadeiro. Então aqui, lava-me de toda a minha culpa. Neste momento ele estava se sentindo culpado de cometer aquele ato, certo? Então, sim, devemos fazer em nossas vidas. Em primeiro lugar, pedir a misericórdia de Deus, clamar a Ele, e Ele apagará nossas transgressões. E pedir para que o Senhor purifique, limpe, purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões. Então, Davi teve no íntimo dele essa consciência de reconhecer os seus pecados. Assim, foi em minha vida e é na vida de muitas pessoas. Reconheça, tenha esse reconhecimento, essa consciência de que você pecou e eu também. E devemos estar diante de Deus pedindo para que Ele traga, o reconhecimento, e a gente precisa se reconhecer, nos analisarmos, termos consciências de que erramos e devemos estar diante de Deus, confessar os nossos erros, os nossos pecados, e trago sempre presente o horror do meu pecado, no passado cometendo aquele ato, e Davi traz sempre presente o horror do pecado, pois ele estava suplicando a Deus para que tirasse, apagasse as transgressões do passado. E aqui, pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Davi estava fazendo essa súplica sincera, pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença. A sentença do Senhor é justa, é incontestável, ao julgar-me condenado. Jesus, Deus, julga com retidão e justiça, pois Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Devemos nos arrepender de todo o coração e confessar os nossos erros a Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E a sua justiça é verdadeira. E aqui ele diz, reconheço que sou pecador. Então, primeiro devemos analisar e reconhecer que somos pecadores. Então, assim como Davi reconheceu o seu pecado, ele diz, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. Então, o que diz a palavra aqui. Olha que interessante. Davi fala aqui, sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. Então, deixe Deus estabelecer a verdade no seu interior.
Assim como Davi fez essa súplica, porque ele queria, e Deus quer estabelecer a verdade da tua palavra em nosso interior. E no meu coração ministras a tua sabedoria, a palavra. Portanto, purifica-me com risopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. E Deus nos purifica do pecado. Ele nos limpa e nos tornamos mais alvos que a neve, mais branco do que a neve. E deixe que a verdade de Deus invada o seu interior, pois Ele vai nos moldando o nosso interior, começando em nosso interior e limpando tudo que há de pecado, tudo que há de ruim, e nos purifica. Então deixe Deus, Jesus, ministrar em seu coração a sabedoria, a tua palavra, a verdade. Então, portanto, purifica-me com risopo e ficarei limpo, lava-me, mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Então, Davi está suplicando a Deus para fazer voltar a ouvir a alegria, o júbilo, de estar buscando a presença de Deus, em consagração diante da presença de Deus, na palavra de Deus, em oração, na alegria do Espírito Santo, na presença de Cristo. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Então Deus apaga todas as nossas iniquidades quando a gente se arrepende, quando a gente tem o coração contrito diante da presença de Deus. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renove dentro de mim um espírito inabalável. Então, esse é um exemplo da oração de Davi para os nossos dias também. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, um coração limpo, livre de impurezas, de pensamentos imorais, pensamentos impuros do pecado. E renova, ele diz para renovar. Então clame a Ele, renova dentro de mim, no meu íntimo, um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. As súplicas de Davi nos dão um exemplo, uma exortação, uma orientação. Então, o que devemos fazer, igreja, é clamar a Deus com sinceridade, assim como Davi fez, que se arrependeu de todo o coração. E aqui, não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então, obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Jesus. Obedecer, ter o temor de Deus. Então, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Quando estamos em pecados, às vezes, o pecado cega, a nossa presença com Deus, nos afasta de Deus. Mas quando estamos arrependidos de todo o coração, assim como eu me arrependi dos meus vícios, do meu pecado, me clamei diante de Deus e me arrependi de todo o coração, assim como Davi também. Ele fala aqui restitui, restaura-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer.
esteja disposto a obedecer a palavra de Deus. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Então isso que devemos fazer. Assim, ensinar aqueles que são transgressores, que são pecadores, a se voltar para Deus. E darmos o nosso testemunho de vida. Salva-me do pecado, do sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Olha o que Davi fala aqui, que interessante. Para dar palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem comprases em oferendas, pois assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício aqui, ao Eterno, é o coração contrito, um coração quebrantado, contrito. Então o que devemos fazer? Estarmos com o coração contrito. Então isso é aceitável, é aceitável. O verdadeiro e aceitável sacrifício é esse. É o coração contrito, um coração quebrantado e arrependimento. Jamais será desprezado por Deus. Deus se agrada de um coração contrito, um coração sincero, um coração quebrantado que se derrama na presença dele, um coração arrependido. E aqui diz, jamais será desprezado por Deus, jamais. Que te regozijes alegres em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Lembrando, o verdadeiro e aceitável sacrifício, Eterno, é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, e jamais será desprezado por Deus. Esses três exemplos aqui, coração contrito, coração quebrantado e arrependimento. Isso é que agrada ao Senhor, é aceitável esse sacrifício ao Senhor. Estarmos com o coração derramado, na presença de Deus, em arrependimento sincero, de coração, de corpo, alma e espírito, se entregando a Jesus todos os dias, e reconhecendo o pecado. Que te alegres, regozijar é a alegria do Senhor. Regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás, Te agradarás dos sacrifícios sinceros ao Senhor, das ofertas queimadas, dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então lembre-se, coração arrependido, e peça para que o Senhor venha purificar seu coração. Então Deus abençoe, tenha uma ótima noite, fique a comunhão e a graça do Espírito Santo.